Paz de Cristo a todos. Permitam-me alguns apontamentos acerca do quarto domingo do tempo quaresmal, chamado este com o título de Letare, uma alegria jubilosa, em que o texto do Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, na liturgia, se utiliza do versículo 1 ao 3 e do 11 ao 32. Esta alegria se nota pela cor litúrgica que agora se destaca. Se utiliza o róseo, não para dizer que o roxo ele desbotou, perdeu a força, mas o roxo ele então agora brilha. Brilha justamente como um sinal de uma alegria, de uma satisfação, que é a participação no ser, no encontro com Deus. Esse encontro retratado com o Pai misericordioso e, por assim dizer, chamado o Filho Pródigo. O texto do Evangelho coloca justamente que os publicanos e pecadores estão aproximando-se de Jesus para ouvir o que ele tem a dizer. Os publicanos são aqueles que eram os cobradores de impostos, que estão, através daquilo que Jesus dizendo, estão descobrindo que há uma riqueza maior do que a financeira, a riqueza do reino de Deus, e os pecadores, ou seja, aquelas pessoas afastadas da religiosidade, estão descobrindo na pessoa de Jesus uma proximidade, uma possibilidade muito grande de ter também intimidade com a pessoa de Jesus Cristo. Os fariseus e os escribas, pelo contrário, o texto diz que eles murmuram, como uma interioridade, um gemido interior que visa desqualificar, desvalorizar a pessoa de Jesus. E por que eles querem desvalorizar a pessoa de Jesus? Porque Jesus está dando valor justamente aos pecadores, aos publicanos, dizendo eles que Jesus recebe como quem dá crédito, como quem dá valor a essas pessoas, e além de dar valor, ele come, faz refeição com elas, ou seja, ele se aproxima também, partilha da existência com essas pessoas. E o texto diz que Jesus propõe uma parábola, que ela é composta de 3 partes, e na liturgia se prioriza a parte do encontro do filho com o seu pai. As primeiras 2 partes retratam a respeito do pastor que busca sua ovelha, para nos fazer pensar sobre o valor que a pessoa dá ao seu esforço, pois ele coloca ali nos ombros, então uma coisa que remete a esta ideia do esforço, do trabalho. Então o valor que a pessoa dá ao seu trabalho, ao êxito das suas ações. A segunda parte retrata a figura da mulher que perde uma moeda e ela acende as luzes, né, para nos fazer pensar justamente no valor das coisas. Então, a primeira, valor do seu esforço, do seu trabalho, depois o valor das coisas e justamente então o valor da pessoa. Onde está o valor da pessoa? O texto nos faz adentrar justamente a este, então, esse modo que Jesus utiliza para esse valor das pessoas, começando justamente a dizer que um homem tinha 2 filhos, e aqui como que caracterizando, né, a dimensão humana, o mais novo, né, ou seja, para relatar, né, a ideia de imaturidade e também pouca experiência sobre o governo, o modo do pai a agir, a orientar, né, porque o pai é justamente esse que é a maior fonte
de orientação, de transmissão dos valores e da cultura. Ele pede, né, que o pai dê a parte dele na herança, né, aquilo que lhe é devido, né, ou seja, ele quer aventurar-se, ele quer orientar a sua vida, e ele pensa que através das coisas a pessoa então se torna livre, se torna senhor da vida. O pai, diz o texto, que reparte o bion, que refere-se à sua existência, à sua vida, aquilo que lhe é próprio, e reparte então como quem distribui a eles. O texto coloca que poucos dias ele ajunta a expressão de sinagoga, né, que como que reúne aquilo que lhe pertence, ou seja, tudo aquilo que refere à pessoa dele, e ele parte para um país distante. A expressão é macros, que para significar não tanto uma distância geográfica, mas um distanciamento, uma separação entre o governo do pai, a vida orientada pelo pai, por Deus, e agora a vida orientada totalmente longe de Deus. Ele vai para este ambiente, e lá o texto diz que ele então dissipou, que ele gastou, numa ideia de que desperdiçou a sua fortuna, seus bens, nos fazendo refletir que em cada pequeno ato que ele fazia, ele então ia contra o bem, desperdiçando, desvalorizando não somente as coisas, mas até mesmo a si. E adentrando então a uma existência sem valor, devido a esse distanciamento do reino de Deus, do reino do seu Pai, para outro. Que justamente diz, né, que depois de ter esbanjado tudo, sobreveio uma grande, poderosa fome, no sentido de que aquela terra que não era a sua terra, né, ou seja, a sua orientação, ela, ao invés de gerar realização, ela gera justamente a carência. Então ele não edificou, ele não construiu, mas ele somente se desgastou, como desgastou suas coisas. O texto diz que passa ali por um tempo de penúria, uma escassez, como quem vai gerando a consciência de uma desvalorização, perde a sua importância. Ele vai, em versículo 15, procurar serviço, mas o texto nos dá a ideia de como que se ele pudesse equiparar aos cidadãos ali daquele lugar. No entanto, diz que a pessoa daquela região o manda como quem assim não o trata de igual para igual, mas o manda como quem despreza a pessoa dele, e o manda não para o oikos, que é a casa, não manda para a polis, mas o manda para o agro, que é justamente esta ideia de que ele deve se identificar como um forasteiro, que ele deve se identificar com aqueles que não têm pertença, com aqueles que são impuros, ou seja, os porcos, assim figurando estas pessoas de vida impura, que remete então à vivência dos pecadores. O texto no versículo 16 diz que ele desejava fartar-se
como que um anseio para preencher os seus sentidos, os seus instintos, o seu interior com aquilo que era o sustento é, é, dos porcos, né? As favas, a ideia desta fava, mas esta fava recorda justamente o que? O alimento dos míseros, né? Não aquilo que era nutrir a vida com misérias, com baixezas, né? Então isso não é possível, tanto é que diz o texto, mas ninguém lhe dava, porque não é possível nutrir e preencher a existência com uma vida baixa, com uma vida de misérias, com uma vida sem sentido. Isso não é possível. E ele cai então em si, ou seja, ele começa a refletir, né, sobre o depreciamento dos bens, o depreciamento das coisas, né, e ele então volta para si, pensa justamente em si, onde está meu valor, né? Eu tenho valor, e ele justamente recorda da, da orientação, do modo que o seu pai, ele ali relacionava-se, e ele recorda através dos empregados, dos servidores, que eram bem recompensados, ou seja, eles eram avaliados e tinham com abundância para dizer isto, né, que daquilo que eles faziam, eles mereciam receber e recebiam muito mais no plano do seu pai, naquele ambiente do reino do pai. E por isso ele diz, né, e eu aqui, para dizer justamente, né, o meu ser, né, sem valor, morrendo, né, destruindo, sem chance de salvar-se, ele resolve que vai voltar a esta ideia de vou me levantar, anastasia, né, que significa então buscar aquilo que é do alto, e ele se propõe, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado, que afastou do pai, ou seja, afastou do governo, da vida que era orientada, e ele se propõe a confessar, né? Vou dizer, né? Ou seja, ele confessa a seu pai, aquele que o deveria aceitar como governo, que ele de fato pecou porque ele se afastou. E o afastar de Deus nos leva então ao erro, nos leva ao pecado, e ele afastou do céu, ou seja, da vida alta, e se colocou justamente contrário ao plano de seu pai, pequei contra ti. E assim ele diz, né, eu já não sou quem eu era, né, perdi a expressão digno, axio, né, que refere justamente a adequação ao valor, à sua dignidade, e por isso ele diz, né, que não posso mais me unir como seu descendente por tudo aquilo que fez. Então a pessoa vale pelo aquilo que ele faz. Ele foi totalmente contrário a esta concepção. E ele vai pedir então que o pai o relacione-se com ele por aquilo que ele vai fazer. Vai relacionar-se com ele através não do ser, mas através daquilo que ele faz. Então esta ideia de que as ações, né, elas é que vão condicionar aquilo que a pessoa é capaz de fazer, é que vai condicionar o que ela vai merecer. O texto diz que ele levanta-se, esta busca do alto, e está disposto a todo o sacrifício necessário para voltar ao Pai. No entanto, o texto diz que quando ele estava longe, ou seja, ele havia se proposto, mas o Pai o percebeu, no sentido de constatar o ser dele, e o identificou, né?
porque ele, como poderia estar totalmente descaracterizado, e no entanto o pai o identifica. O pai não, através daquilo que ele fez, não perdeu a sua identidade, e a sua identidade é que ela atinge o pai na sua essência vital, porque o pai é a fonte original da existência. E o texto diz que aquele percurso sofrido que ele deveria fazer, diz que o pai, então, como um atleta, ultrapassa essas provas e vai-lhe ao encontro. O texto é como que gera um pequeno susto, dizendo que o pai o toma pelo traquelon, que é a traqueia, como se o texto dissesse que o pai iria enforcá-lo. Mas não, o pai o toma ao pescoço e catafilei. Aí, muitos dizem, né, que esta expressão deve ser entendida como um contínuo beijar, mas está justamente dizendo desta junção amorosa do pai, né, que o toma como que se fosse quase que um igual a si em importância. E o filho aproveita a oportunidade para dizer, né, pai, eu pequei, aquilo que ele diz. Ele confessa então que ele errou porque se separou, afastou-se, e foi contra a vida elevada, e porque se colocou contra o governo de seu pai. E diz, já não sou quem porque ele pensa isto, né? A pessoa é aquilo que ela pode fazer ou deixa de fazer, e por isso, não podendo fazer e tendo feito o contrário, ele diz que não é digno mais, ou seja, ele perdeu o valor, perdeu a importância, e ele gostaria que o pai o tratasse então por aquilo que ele faz. No entanto, o pai aproveita a oportunidade da volta e comanda aos seus servos, aqueles que fazem a vontade dele, para que eles busquem com honra e de maneira prioritária a veste principal, né? A principal no sentido que então é do príncipe. E diz que vistam isto a ele, ou seja, reconheçam que ele é o príncipe, põem-lhe o dedo no anel, o anel no dedo, indicando que como que o pai o toma como em estado de confiança, e oferta para ele a posição de chefe da casa, e manda calçar-lhe as sandálias para dizer da dignidade de sua pessoa, que deve ser reconhecida, o valor da sua pessoa. E ele manda sacrificar o novilho gordo, aquele que era o mais caro e que era muitas vezes oferecido no templo como o maior de todos os sacrifícios, como uma espécie de agraciamento. E o pai então chama todos para esta partilha, façamos uma festa, como se dissesse assim, manifestar a alegria da alma numa espécie de alegria elevada celeste. E o pai diz, né, porque meu filho, ou seja, esse que pertence a mim, era morto, ou seja, era considerado como um cadáver sem vida. Esse afastamento do pai, né, fez justamente o quê? Que como se ele estivesse morto, e reviveu, ou seja, voltou para a verdadeira vida, junto de Deus, junto do Pai. Reviveu e tinha se perdido, ou seja, estava destinado à destruição e sem salvação. E foi achado, ou seja, estava destinado à destruição, e achado no sentido de recuperou o precioso valor. E começaram a festa, ou seja,
esta alegria do pai, esta alegria total do pai que encontra o seu filho. O filho mais velho, diz o texto, versículo 25, estava no campo, para dizer, né, justamente que o outro também foi para o campo, mas sem orientação, sem convivência com o pai, ele perdeu tudo, né? O filho mais velho, que conviveu então, e ele mesmo vai dizer muitos anos, né? Então ele vai ao mundo, mas ele não se perde com o modo do mundo, as misérias do mundo. Por assim dizer, ele se conserva. Ao voltar, ele, diz o texto, que ele começa a ouvir música, né? Ou seja, beleza, dança, e ele convida um servo para, como quem ele também se acha servo, para perguntar o que é isto. E aqui é como se dissesse que ele desconhece essa parte de alegria, de beleza, de contentamento. Então ele conhece somente o quê? Ele conhece somente o que? As penitências, ele conhece as religiões do sacrifício, mas não alegria, contentamento. Então, esta vivência de sempre um devedor. O servo explica para ele que o irmão, né, ou seja, seu equivalente, retoma ao lugar, o lugar dele é junto de Deus, é junto de seu pai, e ele diz, né, que o pai, então, sacrifica o mais caro, porque o reencontrou num estado de sanidade. E aqui podemos entender que o pai o reconhece como em bom estado para a vida, esta vida maior. O texto, no versículo 28, diz que ele estufou-se, ele encheu-se de raiva e totalmente indisposto a entrar, a encontrar-se nesta reunião. Mas o pai sai como quem presta uma humilde lição, humildemente se coloca como que o pai intercede, ao invés que ele intercedesse, rezasse a seu pai pelo seu irmão, Deus então, como quem intercede, pede humildemente para que ele também entre, para que ele também possa participar junto. No entanto, ele negativamente responde, dizendo, né, que a quantidade de anos, que como quem está cumprindo ali, servindo, né, como um escravo, dizendo que jamais transgrediu um mandamento, né, ou seja, esses sagrados objetivos, e nunca teve alegria. Então ele cumpriu todos os aspectos da religião, mas ele nunca sentiu alegria, ele nunca sentiu satisfação. Sempre sentiu-se punido e não agraciado, e não fez a experiência da bênção, fez a experiência da alegria, e justamente ele se afasta ainda mais do pai quando diz, né, esse seu filho, ou seja, ele não é meu equivalente, e assim afasta mais do pai, dizendo, né, que consumiu sua existência com meretriz, ou seja, com idolatrias, né, com impurezas, e no entanto, né, faz o sacrifício por ele, né, pela pessoa dele, né? Então ele não consegue desassociar
o valor das coisas ao valor o quê? Das pessoas. O pai explica para ele, né, como quem revela, dizendo, né, filho, né, você deve a sua vida a mim, né, você descende de mim, né, diz ele, né, sempre comigo você está, né, para dizer, e tudo o que é meu é teu, para dizer justamente isso, né, que as coisas, as ações, elas têm seu valor. Mas convinha, né, ou seja, mas era preciso, como se Deus dissesse, né, que é indispensável. E o que é indispensável? Fazermos festa, ou seja, adentrarmos nesse estado de graça. É preciso dar graças, né? E ele usa essa expressão, pois este teu irmão, então estava morto, tornou a viver, estava perdido, foi achado. Então, dar graças por tudo que é possível a pessoa fazer, mas a pessoa também há de desejar o quê? Há de desejar a salvação do seu irmão, há de desejar o bem para a outra pessoa. Por isso o tempo quaresmal nos faz justamente, esse texto nos leva a esse entendimento, né, que a pessoa ela pode realizar ações importantes, valorosas, santas, equiparadas às de Deus em pureza. O mais valioso é saber ser agraciado por Deus, elevar sua alma a esta alegria celeste, e também o que? Das outras pessoas. Querer a salvação às outras pessoas, desejar que os outros também adentrem, né? Deixem a vida sofrida, deixem a vida dos pecados, a vida das baixezas, das misérias, e essas pessoas também sejam acolhidas, participantes da vida alta. Então, assim, possamos adentrar a verdadeira alegria. Estejamos felizes por poder fazer o bem, mas há uma alegria que toca o interior de Deus e faz participar da grandeza, que é justamente a salvação. Desejemos a salvação, muito mais por aquilo que podemos fazer, mas como um dom, como uma graça de Deus. E essa experiência do pecador, quando o mundo ele lhe tira tudo, Deus nada lhe tira e preenche com tudo. A experiência do pecador, como quem já não podia mais se aproximar dos outros, Deus o abraça. Como aquele que já perdeu a sua identidade, Deus o reveste de glória. Como aquele que já não tem direito a mais nada, Deus o faz Senhor. E aquele que perdeu o rumo, Deus lhe dá as sandálias e o faz, então, livre para percorrer os caminhos da vida eterna. Boa caminhada para a Páscoa.